Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência no primeiro dia da semana, domingo. Nesse final de tarde, começando mais uma etapa na nossa caminhada rumo ao céu, mais uma etapa de 7 dias que esperamos atravessá-la sãos e salvos, com muita saúde. E eu auguro isso para você e para os seus entes queridos. Pela 11ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre uma das verdades esquecidas, as indulgências. 11ª vez significa que é um estudo longo, um estudo demorado, e já fizemos um excurso histórico à luz da Palavra de Deus, lá desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os fundamentos bíblicos para a doutrina das indulgências. E já estamos avançando e hoje nós vamos tratar de um aspecto muito importante das indulgências. Vamos recordar o que é uma indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, que a Igreja, aurindo do seu tesouro, dos méritos de Cristo e dos santos, aplica em favor dos vivos e dos falecidos. Não é o momento de repetirmos para não ficar cansativo, repetitivo demais. Não é o momento de recordar o que já foi dito em programas anteriores, nos 10 programas anteriores, a fundamental e bíblica distinção entre culpa e pena nos pecados e a unidade da Igreja, que é descrita por São Paulo, capítulo 1, versículo 12, capítulo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12, de 27 a 28, que descreve a Igreja como um corpo, todos somos membros, apesar de muitos, formamos um só corpo, cuja cabeça é a Igreja. Hoje nós vamos falar de um aspecto muito importante da comunhão dos santos, como rezamos no credo, creio na comunhão dos santos. A comunhão dos santos implica também que todos os santos, isto é, todos os fiéis batizados, vinculados à Igreja, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, essa unidade não se rompe com a morte. De sorte que os nossos irmãos santos que estão no céu e que intercedem por nós, nos ajudam, a nós que ainda estamos na terra e aos nossos irmãos que se purificam no purgatório. E nós que estamos na terra, ajudamos os irmãos que se purificam no purgatório. Mas aqueles que estão no céu não precisam da nossa ajuda, por isso não rezamos por eles, rezamos a eles, pedindo que eles, que constantemente rezam no céu, intercedam por nós junto a Jesus. E já vimos, e vamos retornar a esse assunto, os fundamentos para se elevar uma oração aos santos no céu. Apocalipse, capítulos 5 e 8. As orações dos santos que sobem a Deus com a fumaça do incenso no turíbulo de ouro. Os santos nos céus não estão de braços cruzados, estão constantemente rezando a Deus por nós. Estão pedindo também por nós que estamos aqui na terra, até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça àqueles que derramaram nosso sangue. Pedem as almas que estão debaixo do altar, Apocalipse capítulos 4 e 5. Assim, o assunto de hoje sobre as indulgências é a relação entre os irmãos que estão se purificando no purgatório. Nossas orações por eles são válidas, são aplicadas em favor deles. Isso também é bíblico. Temos orações pelos falecidos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. As orações dos santos no céu são valiosas também e Deus Todo-Poderoso as acolhe e as aplica em favor dos falecidos que padecem no purgatório e em nosso favor também. Apocalipse capítulos 5 e 8. A igreja que peregrina aqui na terra, chamemos a igreja de militante. A igreja que padece no purgatório, igreja padecente. A igreja que triunfa na glória, a igreja triunfante. O assunto de hoje é o vínculo entre esses nossos irmãos que estão em 3 situações, até que o Senhor Jesus Cristo venha para arrematar a história e julgar definitivamente toda a humanidade, julgar os vivos e os mortos, como descreve nosso Salvador no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus.
com São Paulo VI. Vamos então agora ao vínculo que existe e que a morte não consegue romper entre os fiéis, os membros da igreja, que já estão na glória, os santos e os anjos, os que padecem no purgatório, morreram em pecado mortal, mas estão se purificando, e os fiéis que peregrinam na terra. Parágrafo 5º do Manual das Indulgências, São Paulo VI. Com efeito, todos os que são de Cristo, por terem recebido seu Espírito, se acham unidos numa só igreja e nele aderem uns aos outros. A união dos viajores com os irmãos adormecidos na paz de Cristo, longe de se romper, pelo contrário, se acha reforçada pela comunicação dos bens espirituais, conforme a imutável crença recebida na Igreja. Do fato de sua íntima união com Cristo, mais ainda confirmam os bem-aventurados na santidade, a Igreja inteira, e de várias maneiras contribuem na crescente obra de sua edificação. De fato, uma vez acolhidos na pátria celeste e permanecendo junto do Senhor, por Ele, com Ele e nele, não cessam de interceder por nós junto ao Pai. Oferecer os méritos que na terra adquiriram graças a Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Servindo ao Senhor em tudo e acabando o que falta às tribulações de Cristo em sua carne, a favor de seu corpo, que é a Igreja. Eis, portanto, uma ajuda muito preciosa que sua fraternal solicitude traz à nossa fraqueza. Belíssima descrição do mistério da comunhão dos santos. Os méritos que eles adquiriram aqui na terra e que levaram consigo para o céu são aquilo que, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, é dito de forma muito simples. Os santos levam consigo não dinheiro, não glória, nenhum bem material, mas suas obras. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, que eles descansem e suas obras os acompanham. As obras meritórias de quem já está no céu estão com eles lá. Suas obras os acompanham. São pessoas cheias de méritos. E méritos que eles, atenção, belíssimo texto, com Cristo, por Cristo e em Cristo, oram ao Pai, por meio de Cristo, pedindo também pelos seus irmãos que se purificam no purgatório e pelos seus irmãos que estão aqui na terra. Para que não paire nenhuma dúvida a respeito da oração dos santos, cito para vocês 2 capítulos do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, por favor, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Essa visão é do céu. O que São João Apóstolo e Evangelista vislumbra é o que está no céu. Um turíbulo de ouro, taça de ouro cheia de perfume, que são as orações dos santos. Pedem por nós, pedem pelos que se purificam no purgatório,
e suas orações são válidas em nosso favor. A morte não rompe esse vínculo. Ninguém pede só por si. Eles lá no céu não pedem mais para si porque não precisam, mas pedem pelos que se purificam no purgatório e pedem pelos que peregrinam aqui na terra. Mas tem mais, por favor, tem mais. Oração dos santos, socorro para as almas do purgatório, socorro para todos nós. Capítulo 8, versículos de 3 a 4, adiantou-se outro anjo, pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. É um ato meritório dos santos, que sobe a Deus com um aroma, a fumaça do perfume, isto é, a fumaça do incenso. Isso agrada muito a Deus. E Cristo Jesus acolhe todas elas. E prazerosamente atende às orações dos santos em nosso favor, nós que estamos aqui na terra, e em favor dos que se purificam no purgatório. Aqui está o mistério da comunhão dos santos, que não é rompido com a morte, pelo contrário, é reforçado. Eles já estão junto do Senhor definitivamente, nós ainda não caminhamos para lá com dores e aflições, mas estamos unidos, não nos separamos. Sim, a unidade da igreja faz com que o mistério da comunhão dos santos estreite os laços dos que padecem no purgatório, dos que já participam da felicidade sem fim e de nós que aqui na terra rezamos pelo descanso eterno de quem se purifica no purgatório e pedimos as orações dos irmãos que já se encontram no céu, as orações dos santos. Estamos terminando esse primeiro bloco. Creio que o parágrafo de São Paulo VI foi belíssimo, foi claro, e que tenha ajudado você a compreender que para a purificação daqueles que padecem no purgatório acontece também pela prece dos santos que estão no céu e pelos atos meritórios daqueles que estão aqui na terra. No segundo bloco, nós vamos dar continuidade ao mistério da comunhão dos santos. A morte não rompe esse vínculo. Mais do que nunca, as almas do purgatório estão unidas a nós, apesar de não estarem mais aqui, os irmãos que partiram. E apesar da morte, aqueles que já estão no céu estão bem próximos de nós. Hebreus capítulo 12. Cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto. Até o próximo bloco, se Deus quiser.